Pessoal, boa tarde. Meu nome é Antônio, sou da Escola Politécnica. Vou falar a primeira vez para vocês porque eu fiquei um pouco agoniado na última assembleia e eu queria, apesar de ser um ignorante do ponto de vista de algumas leituras, como Marx, por exemplo, que foi citado aqui, eu queria citar Marx, certo? Eu achei fantástico isso, tá? Que é o seguinte: o salário, eu não vou citar literalmente, certo? Mas a ideia, o que for literal, eu vou dizer que é o mais importante. O salário é o resultado do confronto hostil entre o capitalista e o trabalhador. O hostil é literal, certo? Então eu acho que quando a gente está numa briga, a gente não recua, apesar de não gostar de usar de uma linguagem bélica, certo? Inspirado por essa frase, eu acho que a gente não recua numa briga enquanto o sinalzinho não toca. E eu fiquei um pouco agoniado com isso na última assembleia, talvez pela minha experiência, né? Do ponto de vista de greves, é a minha primeira greve, eu tenho, sei lá, 4 ou 5 meses na universidade, quase tanto tempo que o tempo tem a greve. Então, eu fiquei bastante mexido com isso e eu queria colocar isso, certo? Agora, claro, a gente precisa fazer uma avaliação, eu acho que tem vários ganhos, etc, etc, mas confesso para vocês que continuo confuso. E eu acho que a confusão é um elemento importante, né? Porque é na confusão que nascem as inspirações, certo? Que nascem os grandes resultados. Mas tudo bem, eu acho que nós temos ganhos importantíssimos com essa greve, né? Eu, por exemplo, aprendi no intervalo de 3 meses o que eu acho que eu ia levar 10 anos para aprender de UFO. Talvez seja um intervalo de tempo comparável ao que eu aprendi nesse momento, certo? E eu queria fazer só algumas ponderações rapidamente, que é o seguinte: a gente tem um ambiente hoje em dia privado, universidades privadas, muito diferente daquele ambiente da época aguerrida da década de 90, que a universidade ia ser claramente privatizada pelo governo Fernando Henrique Cardoso, pelo governo PSDB, e pelas greves, né? Eu entrei em 95, saí em 2000, pelas greves sempre em ano par, eu não lembro se aconteceu em ano ímpar, eu acho que era sempre em ano par, né? A universidade não foi privatizada. Eu costumo dizer, eu disse aos meus alunos, né? Eu comecei agora na UFBA, mas já sou professor há 7 anos, né? No sistema privado. Eu costumo dizer que o ambiente hoje é muito mais perigoso. Por quê? Assim como a gente bebe água, né, quando está náufrago, num bar, e a gente morre de sede bebendo água, o ambiente hoje, com universidades privadas, com 70% do corpo discente, se não me falha a memória, esse é o dado, né, se não for maior, estando na universidade privada, nas faculdades privadas, para privatizar, ou pelo menos para criar só centros de excelência, né, do país, e levar a maior parte das universidades federais para o privatismo, né? É muito mais fácil do que na década de 90, certo? 3 minutos. Tá? Então, para encerrar, eu só queria dizer o seguinte: eu acho que a gente não deve brigar por um projeto de universidade. A gente tem que pensar, como uma filósofa me disse uma vez, com cabeça de presidente, certo? A gente tem que pensar, cada professor tem que pensar com cabeça de presidente da República. Qual é a nação que a gente quer construir? Nesse projeto de nação, uma das dimensões é a educação, e a universidade está nessa base. Obrigado. Obrigado. Como que chama? Esse povo é no Marx. O rapaz, eu acho, né? Eu achei muito legal, né, o seu Antônio Júnior, eu achei muito legal o seu depoimento aqui e a sua citação do Marx, que vai aproveitar, vai me ajudar aqui no seguinte. Eu ia falar uma coisa aqui que acontece toda vez em final de greve, em todas que eu já participei ao longo de vários anos aqui na UFBA. É exatamente o momento da saída e a dificuldade de se tomar uma decisão com relação a isso. Essa citação sua do Marx tem a ver com a análise do Marx da estrutura do capitalismo. É coisa de longo prazo, da estrutura do capitalismo. Eu vou fazer uma citação do Marx aqui de conjuntura. Está no 18 de Brumário de Luiz Bonaparte. Então, na conjuntura, ele diz o seguinte: na política,
você faz política, o sujeito faz política, o indivíduo faz política com vontade. A vontade é um elemento fundamental da política. Só que o sujeito não escolhe as circunstâncias em que ele faz a política. As circunstâncias são dadas e são independentes da vontade dos sujeitos. E você se defronta com essa circunstância em alguns momentos favoráveis a você, em outros momentos desfavoráveis a você. E você, quando tem força, você luta para modificar os momentos desfavoráveis para torná-los favoráveis. Então é esse jogo dialético entre a vontade e as circunstâncias que é a definição fundamental de política. Então a política se faz na conjuntura, com vontade. Sem vontade você não faz política, aliás, você não faz nada sem vontade. Você entra numa depressão. Com vontade você faz muitas e muitas coisas. Agora, você não faz tudo só porque você tem vontade. Sabe por quê? Porque a sua vontade tem que levar em consideração a vontade dos outros. A criança aprende isso desde pequenininho. É só eu, egocêntrica, né? Começa a se bater com o outro e tal, e aí amadurece, vira adolescente, depois vira adulto. Porque sabe que a vontade dele não pode dar acima da vontade de todo mundo de forma indiscriminada. Então, do ponto de vista político, o Marx sintetizou isso de forma brilhante exatamente dessa maneira. A vontade está determinada também, está circunstanciada pelos limites das suas circunstâncias, que você não escolhe. Então, cada dia a sua agonia. Então, professor Paulo Fábio, foi pena, pode ficar tranquilo que eu não vou fazer que nem a professora Graça Druck. Não quero ser seu adversário nunca. Voltando aqui, Paulinho, é o seguinte, eu indiquei, na proposta da Assembleia passada, foi um indicativo, exatamente para formar a vontade coletiva nacional. E se fosse possível, a gente sairia hoje. Sabe por que eu fiz esse indicativo? Porque eu acho que a greve já deu tudo que ela poderia dar. E ela deu muitas coisas. Ela não deu a questão central que a gente estava buscando, que era a reorganização da carreira. Isso ela não deu. E como eu acho que ela não tem condição de fazê-lo, é por isso que eu achei que, dadas as circunstâncias todas, e a correlação de forças que a professora Sandra está perguntando, correlação de forças já não é a mesma do início da greve. Então eu achei que a gente deveria fazer um indicativo como está hoje. Isso foi avaliado lá, foi mandado de volta, e aí agora, para poder finalizar, a proposta aqui não é de indicativo para se avaliar quinta-feira, dia 13, se sai ou se não sai. Votação aqui hoje é para definir a saída dia 13. Dia 13. Você acha boa? Concorda? Então pronto, Paulo Fábio, vai na mesma barra. Vamos na mesma barra. Essa é a decisão da reunião do comando local hoje. Sabe por quê? Porque se você tem um período de assembleia, ninguém está se iludindo, nem o Andes está se iludindo. Você vai dizer assim, uma data e as 50 saem. Não tem isso. Vai sair um pouco aqui, um pouco aqui, um pouco aqui. Mas não vai sair de forma atabalhoada. Então você tem um período aí de 11, 12, 13, 14, 15, que as assembleias vão marcando e vão saindo. Então a proposta do comando é que saia na quinta-feira, dia 13, que seja decidido hoje. E eu acho que a proposta de Jacobina é melhor do que a questão de uma assembleia. É o ato público formal de encerramento da greve. Companheiros e companheiras, eu estou muito feliz, especialmente nessa Assembleia. Eu estou feliz, inclusive, porque você está aqui, Chico, sabendo como foi sempre democrático, participando das Assembleias, confortando o contraditório. Eu estou feliz porque esse espaço aqui, onde nós debatemos as nossas posições, esse espaço foi renovado nessa greve. As falas que nós vimos em diversas assembleias que se sucederam é que muita gente tinha abandonado as assembleias porque as assembleias não eram mais espaço de discussão. As assembleias sequer haviam. As assembleias tinham deixado de existir por força da vontade de uma direção populista, autoritária e pelega que queria abolir as assembleias. Então o espaço da assembleia voltou. E nesse espaço a gente comporta o contraditório, ouve as posições, readequa, muda, convence a convencido. Ronaldo Jacobina chegou aqui com uma proposta no início da fala dele, que era uma proposta diferente, ele remodelou a proposta dele, veio aqui e colocou
discussão nós fizemos da semana passada para cá. O quanto de telefonemas nós trocamos, o quanto de e-mails nós trocamos, o quanto de ir e vir. É muito fácil fazer uma greve e chegar na Assembleia e dizer: gente, valeu a força, legal, foi bom conhecer vocês, a greve acabou aqui. Mas não é assim que a gente faz a luta, companheiros. A gente faz a luta construindo cotidianamente o movimento. E o movimento tem a parte da greve e tem a parte que é depois da greve. A parte de depois da greve, para quem faz luta, é muito difícil, porque nós vamos sofrer o pós-greve, que é o momento que as pessoas voltam para cuidar das suas vidas. Não há nenhum problema das pessoas cuidarem das suas vidas, eu mesmo quero cuidar da minha vida também, mas sem esquecer o movimento. Porque a maioria das pessoas que foram criadas nesse movimento aqui vão permanecer na luta, companheiros. Vão permanecer lutando e construindo as próximas pautas, as próximas lutas, para que no próximo ano a gente esteja aqui dizendo de novo se devemos ou não ir para a greve. Se devemos ou não fazer luta dessa natureza. A luta nós vamos fazer permanentemente. A greve a gente faz circunstancialmente. Desde os anos 80, como você bem lembrou, o ANDES fez 15 greves nacionais. Essa é a maior greve da história dessa categoria. Nós estamos num período, num ano que é marco simbólico de inúmeras outras greves que muitos nos inspiram. Falamos tantas vezes aqui da greve dos docentes da educação básica, que foi uma greve altamente inspiradora para a nossa categoria, que nós aplaudimos efusivamente os companheiros que vieram nessa nossa Assembleia da Informes, e que nós saudamos a greve dos companheiros lá como devemos saudar e que inspiraram a nossa luta. Mas eu quero dialogar com os companheiros que dizem que a greve deve terminar aqui e aqueles companheiros que dizem que a greve deve continuar. Filgueiras foi muito feliz para concluir. Filgueiras foi muito feliz quando citou o Marcos aqui no 18 de maio de Bonaparte. Citou errado. Como ele citou Marcos? A citação é a seguinte: os homens fazem a história, mas não a fazem como querem. Não fazem sobre circunstâncias de sua escolha, e sim sobre circunstâncias que foram legadas diretamente do passado. Está correto? Obrigado. A citação é exatamente essa, eu faço muitas vezes. Filgueira citou e eu dou todo o direito para ele, um texto histórico de Marx. Mas eu quero fazer uma citação de um texto econômico de Marx, que para mim é muito mais duro também, que é da contribuição da crítica da economia política, que não dá um prefácio. Marx diz o seguinte: a humanidade só levanta problemas que é capaz de resolver. E nós, dessa categoria, levantamos um problema e descobrimos que somos capazes de resolver esse problema. E o problema que foi levantado, depois de 8 anos sem que esse problema fosse levantado, é que a gente enfrenta as questões todas com luta, a gente enfrenta as questões todas com greve, e que é possível derrotar o governo, é possível dobrar o governo e botar ele para sentar e negociar. Por isso, companheiros, me afinando com os discursos que foram feitos aqui, eu quero dizer, para concluir, em nome do comando de greve, né, deste comando de greve que foi tão respeitado aqui, nós estamos marcando uma assembleia para a semana que vem, a assembleia de encerramento da greve. Eu só tenho uma ligeira divergência. É uma assembleia para encerrar a greve sim, com a nacional, sem a nacional. Só que nós devemos ir para a assembleia na quinta-feira, dia 13, e levantar os braços e dizer à assembleia: a greve acabou aqui, companheiros, mas a luta continua, porque a greve começa e termina nas assembleias. Obrigado. Daniel.